Aqui na Rádio Paraná Oficial. Hoje, sexta-feira, sextou aqui. Estamos aí no quadro Mulheres de Fé. Eu com Monique. Bom dia, Monique. Bom dia, Jô. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma sexta-feira. Hoje com uma convidada muito especial. Exatamente. Hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa aqui. Bom dia, Mari. Tudo bom com você, Mari Girão? Bom dia, muito bom dia. Prazer estar com vocês aqui. Nessa manhã, né, fria, mas aqui tá quente, porque o Senhor aquece o nosso coração e quando a gente fala de algo com propósito, né, a gente fica aquecido. Então, prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que nos escutam. Prazer. É isso aí. Vamos começar então, né? Vamos lá, que hoje a conversa vai ser... Hoje a conversa vai ser muito boa. Bênção. Mari, eu quero já que você fale um pouquinho, né? Eu tenho aqui já tudo que você realmente é uma mulher incrível, né? Eu quero que você fale um pouquinho sobre trajetória de vida para nós. Nós gostamos sempre de trazer nossas convidadas para que as outras mulheres que estão conosco, que já estão entrando no nosso programa, olha que maravilha aí, Mari. Bom dia, Mari. Tudo bom? A Mariane Mendonça já está conosco. Para isso mesmo, para a gente poder elas conhecer quem é a Mari. Ótimo. Então, eu sou de Fortaleza, no Ceará. Não sei se dá para perceber pelo sotaque, mas a gente morou 10 anos no Rio Grande do Sul. Meu marido é militar. E aí, quando eu conheci, eu tinha uns 17 anos, faz bastante tempo que a gente está junto, hoje eu estou com 34. E aí conheci ele lá no Ceará. Meu pai era pastor, né, a vida toda, e aí meu pai foi ser pastor numa cidade, 80 quilômetros de Fortaleza. E aí lá eu conheci uma prima dele, aí perguntei se ela não tinha um primo bonitinho para me apresentar. Aí ela tinha esse primo. E aí a gente casou, e aí ele era militar, ele era da Marinha na época. E aí ele fez a prova do exército para a gente ficar perto. E aí a primeira transferência ele deixou eu escolher a cidade, né? Porque como a gente ia casar... E aí tinha várias cidades do Brasil todo. Tinha São Paulo, Rio. E aí eu ainda não tinha feito faculdade, né? Eu tinha feito 2 cursos técnicos. Fiz um curso técnico no ensino médio. E aí você estava lá, né? Quando eu contei um pouco da história no evento. E aí depois fiz um curso em meio ambiente técnico, trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, e aí não tinha feito faculdade ainda. Mas eu queria ser muitas coisas, né? Muitas coisas. Às vezes a gente passa por isso, né? Que é abraçar muitas coisas. E aí eu lembro que eu sonhava também em ser jornalista na época. Eu achava algo tão distante. E meu pai, como meu pai era pastor, eu estava envolvida com a música desde sempre. Então, a gente sempre cantava, filha de pastor tem que fazer um pouco de tudo. E aí era envolvida com a música, tinha a minha banda. E aí quando eu casei, eu escolhi a cidade em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que era uma cidade universitária, né, conhecida como uma cidade universitária. E aí falei, como eu não fiz faculdade, vamos para lá, é o Rio Grande do Sul. Era o oposto, né, tipo, muito quente lá em Fortaleza. Falei, bora pro Rio Grande do Sul. Aí, chegando lá, eu cursei música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, comecei já, quando eu entrei na universidade, já comecei a dar aula. Então, eu dou aula há mais de 14 anos já na área de música. E aí, sempre fui apaixonada, mas eu sempre gostei muito do empreendedorismo, porque meu pai era empreendedor, só que meu pai era pastor e empreendedor, né? Então, imagina, você... ser uma das coisas já é desafiador. Imagina quando você é empreendedor e pastor ao mesmo tempo. Então, ele teve muitos desafios, né? Não foi na área empreendedora, não foi uma área que ele teve muitos êxitos, mas ele viveu muitas experiências, né? E aí, lá em casa, isso transbordou na gente. E a gente, apesar de ver os desafios do meu pai como empreendedor, a gente sempre gostou. Então, lá em casa, meus irmãos todos têm essa veia. Eu tenho 2 irmãos, têm essa veia empreendedora. E sempre gostei de empreendedorismo. Só que eu tinha na minha mente que o empreendedorismo era um estilo de vida, né? Eu acho que vocês devem falar muito aqui. Às vezes a pessoa pensa que ser empreendedor precisa ter um negócio, né? Algo. Mas às vezes a própria mentalidade. Porque às vezes tem gente que tem negócio, mas não tem a mentalidade empreendedora, né? É isso mesmo.
E aí, eu sempre gostei, a gente morou 10 anos no Rio Grande do Sul, e aí fui preparadora vocal lá durante 10 anos. E aí, no final da nossa trajetória lá, eu criei uma produtora artística, porque eu fui trabalhar numa mini gravadora lá. E aí começou a minha jornada empreendendo mesmo com aula, né? E aí essa produtora artística virou uma produtora de eventos. Aí foi quando eu vim para cá, para Curitiba. E aí eu tinha uma sócia lá, ela acabou fazendo um negócio lá. E aqui eu fiquei um ano estudando, conhecendo pessoas, né, fazendo relacionamento. E os caminhos foram sendo direcionados para outras coisas. E aí, como eu sempre gostei de empreendedorismo e era envolvida com a arte, eu senti muito desejo no coração de fazer algo relacionado a isso. E aí, eu conheci uma pessoa e falei assim, vamos criar um podcast sobre empreendedorismo, arte e fé, porque fé é o que nos rege, né? Sou cristã desde que eu nasci, ela também era. Empreendedorismo eu amava, era mais uma veia minha do que dela. Ela era envolvida com a parte artística. A Lara, inclusive, um beijo, amiga, para você. Ela é carioca, tá no Rio. E aí a gente começou, né? Mas foi um projeto que veio muito no meu coração. Aí, resumidamente, a gente fez o podcast, mais ou menos por um ano. E aí, nesse meio tempo, eu sempre imersa na parte dos eventos, né? Que como eu tinha uma produtora de eventos, eu precisava estar nos eventos para poder conhecer mais sobre, né? Sim. E eu digo que evento, quanto mais você vai, mais você vê a complexidade, né? Sim. Porque para você entregar um evento bom é desafiador, né? E fui estudando, e nesses eventos eu fui fazendo muito network e conhecendo muitas pessoas, assim, daqui de Curitiba, os principais players que fazem eventos hoje, né? Eu conheço, são meus amigos. E aí o podcast acabou virando um programa de TV, um talk show, na Rede Super, que é uma TV cristã aqui de Curitiba. Eu sou da PIB, que é a Primeira Igreja Batista de Curitiba, e a Rede Super funciona lá. E aí a gente hoje tem um talk show lá sobre empreendedorismo, arte e fé. E aí sai dividido com entrevistas. Quando vai empreendedores, ele conta toda a trajetória. E aí o terceiro bloco é mais contraído, assim. E quando vai artistas, a gente faz a parte musical, que é uma parte que eu amo muito, né? A pessoa conta a trajetória de vida de fé. E aí tem música, assim, é bem legal. Então, hoje eu tô com um programa, né? O Blessing Show. E sou preparadora vocal também, né? Há mais de 10 anos. E eu hoje também atuando com palestrantes nessa parte de preparação vocal. E também atualmente como mentora de comunicação e voz, né? Juntando essa minha experiência de mais de 14 anos como preparadora vocal e esses quase 4 na comunicação. E aí hoje eu tenho uma mentoria voltada para isso. Mas eu entendi que a comunicação não é só você saber falar bem, né? Tem muito a ver com a sua identidade. Então eu demorei assim para montar essa linha, porque eu pensei, será que eu vou? Mas é impossível a gente não falar da nossa identidade, porque quando você não entende quem você é, você não se comunica bem. É isso mesmo. Nossa, e assim, você contando a tua trajetória, desde lá de trás, né? Quando você estava lá em Fortaleza, quando você conheceu seu esposo e as oportunidades começaram a aparecer, os novos caminhos. O que fez você ter essa coragem, sabe? O que foi te movendo para aceitar? Porque sair de Fortaleza, né? Nova, só com seu esposo, vamos para o Rio Grande do Sul. O que te fez ter essa coragem? Porque às vezes as pessoas elas paralisam, né? O medo do novo. Mas o que faz a gente avançar? Mesmo quando o desafio é grande, porque é uma mudança longe da família. Né? O que te fez arriscar, vamos dizer assim? Então, eu fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de desafios, né? Eu acho que lá na minha casa, como eu falei, né? Meu pai, ele passou por vários desafios, mas ele ia, né? Muitas vezes não deu certo, muita coisa não deu certo, mas ele foi. Então, a gente tinha muito... acho que o exemplo dentro de casa. Então, a minha mentalidade foi sempre assim. Eu entendia que se não desse certo, era um aprendizado, né? Aquele ditado, quando não é bênção, é lição.
Isso. Então, eu sempre tive muito isso no meu coração. Então, eu não tinha muito medo, né? E eu acho que o segredo é muito você acreditar que Deus está guiando a sua vida, né? Porque, às vezes, a gente pensa que algo é bom, né, para a nossa vida, e a gente caminha em relação a isso, mas, às vezes, não é o que Deus quer. Então, às vezes, você vai caminhar em direção a algo e não vai ser o que Deus quer para a sua vida e não vai dar certo. Mas quando Deus vai guiando toda a sua vida, mesmo que você erre, você entendendo que, não, se não der certo é porque é o cuidado de Deus comigo, você vai tendo essa coragem, né? Mas não é fácil, às vezes, você viver algo novo que você não tem ideia do que vai acontecer. Mas isso é a fé, né? Se chama fé. Exatamente. É a fé. Era exatamente nesse ponto, né? Sim. De você, que o que nos move é a fé e a confiança de que nossa vida está nas mãos e no controle de Deus. Sim, sim. E aí a gente vai com medo mesmo, muitas vezes, mas a gente avança. E quando você falou da identidade também, né? Saber quem nós somos. E isso eu falo que é o processo que eu estou passando, né? Que eu estou vivendo. Então, eu estou entendendo quem eu sou, é a minha identidade. E a partir disso as coisas estão acontecendo na minha vida. Mas porque a gente precisa, né, se conhecer, saber quem nós somos em Deus. É isso. E quando você falou de Esther, né, e você falando agora, realmente tem muito a ver com ela. A gente já trouxe, né, Jô? Sim. A Esther aqui, a Stephanie, lá do grupo, quando ela esteve aqui, ela trouxe Esther também, a gente conversou. Mas a gente vê como as mulheres da Bíblia, elas comunicam com várias mulheres, né? Então, quando eu pergunto assim, eu falo, né, qual mulher da Bíblia você se identifica? Então, você vê que várias se identificam com uma só. E você trouxe Esther e tem muito isso, né? Que Esther estava num palácio, né? Foi viver também longe dos costumes dela. E como o que fez ela permanecer ali, né? A fé em Deus, confiando que é Deus que está cuidando de tudo, né? É incrível. Quando você vai ver, né, a história de, como vocês já falaram aqui, né, da história de Esther, mas assim, se você for ver os detalhes, é muito incrível. E aí isso nos mostra que Deus, ele cuida dos detalhes, né? Como a gente estava falando, os detalhes que às vezes a gente quer colocar como meta, mas o Senhor, ele faz coisas que você não imagina, né? Esther, o povo, né, judeu veio exilado, e aí eu não sei se vocês já falaram esse dado, mas assim, os estudos mostram que teve mais de 100 milhões de pessoas na população ali do reino persa, e mais de 3 milhões eram judeus. Então, imagina, era muita gente, muita gente. E Deus cuidou de cada detalhe, né? Quando a rainha Vastes ali não quis se apresentar ali diante do rei, imagina, ela podia ter ido, né? E nada disso ter acontecido. Mas aí houve essa situação para que o rei procurasse, né, uma mulher para substituí-la. E dentre todas, Esther, né, a mais improvável, órfã, e o Senhor direcionou ali. Então, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Olha, eu estou muito... esse programa em si está sendo maravilhoso, né? Está sendo incrível aqui, justamente por isso que a gente fez, né? Conseguiu aqui trazer mulheres de fé para realmente, Maria, a gente falar sobre as mulheres da Bíblia para o mundo atual hoje, das mulheres que empreendem, das mulheres que precisam ter esse cuidado com elas, as mulheres que estão passando por enfermidades, mulheres que estão passando por situações difíceis hoje. Hoje, né, tem muitas coisas que as mulheres passam e passam sozinhas, né? Então, é a menopausa, é a mulher que hoje acaba sendo a questão da violência doméstica, aquela mãe que hoje tem ali um resultado de um exame do filho, começa a ter que fazer um tratamento com o filho, né? Mulheres que passam por diagnósticos de doenças graves. Então, é isso que nós hoje estamos fazendo diariamente aqui, que eu já tenho um programa Empreendendo com Elas, mas na sexta-feira foi aberto para que mulheres como você, mulheres reais,
que venham, que tragam a palavra de vocês. Você veja o quanto você inspira outras mulheres. Né? Você veio muito jovem para cá, riscou uma cidade totalmente diferente, um clima totalmente diferente, deixando a sua base, né, lá, e veio para cá e empreendendo e buscando e tendo muita fé. Porque nunca foi tão fácil, né? Porque às vezes as pessoas te veem, Mari, e falam assim, mas é porque ela é conhecida de alguém, porque o marido trabalha no exército, e não sei o quê. Mas não é tão assim, não é tão fácil as coisas, né? Existe, sim, muitas dificuldades para nós mulheres. Quando entra na questão do trabalho, é sempre muito mais difícil. Porque, assim, a mulher tem várias coisas, né? A gente é mãe, é esposa, é dona de casa. E interessante, hoje é sexta, né? Ontem eu tive gravação do programa e foram lá duas mulheres muito especiais e uma estava falando, ela era uma mulher, assim, que começou cedo também, empreendendo e agindo, saiu também de casa muito cedo. E ela estava falando sobre... ela teve depressão pós-parto. Imagina, no auge da carreira, assim, ela veio para Curitiba no auge da carreira e teve depressão pós-parto. E é algo que, assim, é muito... Nem todo mundo entende, né? Nem todo mundo não entende. Eu penso assim, Nem nossa, todo mundo porque... entende. Ela comentou que falavam assim para ela... Nossa, por que você tá depressiva? Você tem tudo, né? Tem uma vida boa. Por que é depressiva? E ela até vai começar também um projeto com mulheres e entendendo que mais mulheres passam por isso, né? Muitas mulheres. Todos os dias. Todos os dias. E se a gente que passa por certas coisas, né? Às vezes a gente passa por coisas que pensa assim, não, eu passo por isso, mas às vezes não quer nem expor aquilo que passa, né? Alguma dificuldade, porque, meu Deus, porque a sociedade acaba julgando, né? Acaba julgando. Às vezes, até da nossa própria casa, Sim. mais ainda. Sim. E que maravilhoso é a gente poder levantar movimentos, né? A partir das suas dores, você entender que eu tô passando por isso. E às vezes não é nem que você superou, às vezes o próprio processo você pode ajudar outras pessoas. Você pode estar ajudando e você pode estar se ajudando. Sim. Porque com Deus é Ele que sabe a hora e o lugar onde você está e como você vai. Ele que te conduz. Nós temos essa mania de achar que nós conduzimos, mas que Ele que nos conduz. E trazer isso para as mulheres hoje é muito importante. Porque às vezes elas precisam estar ali, passando por aquela situação, para que elas criem força, para que elas criem realmente aquela raiz, né, que nada vai derrubá-las. E aí elas poderem ajudar, participar, ser a questão do propósito. Porque muito se fala, Mari, do propósito, mas quando se é para viver o propósito, todo mundo escapa. Porque quando é para viver o propósito, é algo mais sério, é algo mais importante, é algo mais imponente. Você tem que viver para você abrir e falar assim, eu estou passando, eu agora posso falar com... Né, eu tenho um propósito. Você encontrar o propósito, né? Exato. Do que você faz. Exato. E Mari, como você encontrou o propósito? Hoje você comunica, né? Fala do empreendedorismo. Como que você encontrou esse propósito? Como que você vem construindo ele? Então, como eu falei, eu sempre amei empreendedorismo. E eu sempre gostei de ouvir as histórias, né? Eu olhava, eu falava assim, gente, que legal. Eu sempre falo muito do Flávio Augusto, que é um grande empresário, né? Um grande homem. Um grande homem de Deus também, que depois eu fui descobrir que ele era um grande homem de Deus. E quando você vê a trajetória de certas pessoas, você entende tudo, né? Porque só a fé, só Deus na história para poder guiar de uma forma tão incrível. Para quem não conhece, né, quando a gente está falando de empreendedorismo, o Flávio Augusto é um grande empresário, é um bilionário hoje no Brasil. E eu sempre vi essas histórias e eu falei assim, caramba, a pessoa saiu do nada, né, da favela, do ambiente totalmente, assim como Esther, do ambiente totalmente improvável. E como Esther, né, rainha, meu Deus, incrível. E eu pensava assim, gente, se
se fulano pode, eu também posso. Eu acho que eu posso também. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu sempre tive essa mentalidade. E assim, como a gente estava falando de julgamento, eu fui muito julgada e sou até hoje, né? Porque as pessoas olham e falam assim, nossa, tenho uma amiga que, assim, é minha amiga até hoje, amo a vida dela, mulher de Deus. Mas, assim, às vezes a gente fala os nossos sonhos para as pessoas, não sei se aconteceu já com vocês que estão nos ouvindo. E tem gente que não entende, não vai entender. E as pessoas vão dizer assim, nossa, como você sonha grande, né? E aí um dia ela falou assim, Mari, você é muito deslumbrada, muito deslumbrada. E assim, foi uma palavra solta que eu acho que ela nem lembra. Ela nem lembra que falou. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu sou deslumbrada mesmo? Será que eu tô sonhando muito grande? Mas assim, são momentos que às vezes a gente duvida, né? Mesmo Sim. com fé, a gente pensa assim, será que de tanto o povo falar, né? Às vezes a gente acaba escutando essas vozes. Isso. E aí, só que quando você tem Deus, né? Quando você entende a palavra de Deus e as promessas de Deus, você lembra, né? Sim. Você tem momentos que você, nossa, realmente não vou conseguir, é muito difícil, vai ser muito desafiador. Mas aí você lembra que tem um Deus que pode todas as coisas. Então, a minha jornada foi muito assim. Eu sempre ouvi muitas coisas. E aí, eu sabia que eu poderia chegar em lugares altos. E aí, quando você pensa em lugares altos, não para nossa honra, não para nossa glória, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, eu tinha isso. Eu sabia que eu poderia alcançar o que eu quisesse, chegar onde eu quisesse financeiramente e de qualquer coisa que eu almejasse. Mas eu não queria que Deus não fosse o centro de tudo, né? Eu não queria perder o meu relacionamento com Deus, porque isso acontece muito. Às vezes, na busca de sucesso, você acaba esquecendo do principal, que é o seu relacionamento com Deus, que é a sua vida com Deus, de dar honra a Deus, né? Isso. Então, eu tinha muito medo, eu não queria. E aí, eu fui lapidando, eu fui pedindo a Deus, Senhor, eu quero fazer algo que realmente eu possa viver com propósito, né? Ter algo que faça sentido para mim. Eu sei das coisas que eu posso alcançar, mas eu não quero fazer algo que não seja de acordo com a tua vontade. E aí, eu acabei não falando, mas nesse meio tempo, na pandemia, eu fiz o intercâmbio. Em 2019, eu dava aula de musicalização em inglês numa escola bilíngue. E aí fui fazer um intercâmbio em 2019 para melhorar o inglês. Eu já estava casada, já tinha o meu filho, Miguel. Eu tenho filho, Miguel. Hoje ele tem 8 anos. E aí meus pais foram para o Rio Grande do Sul para ajudar no primeiro mês. E aí, como estavam aposentados, eles acabaram ficando lá no Rio Grande do Sul. E aí eu tinha um suporte, graças a Deus, porque assim, quando você vai longe... Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Quando você vai morar longe, você não tem, né? Então, é Não. muito desafiador. Então, a gente não teve por muito tempo, mas aí meus pais estavam lá e aí eu fazia ainda a universidade, trabalhava, então o meu filho acabava ficando com eles, né? E aí, resumidamente, eu dava aula para criança em inglês. E as crianças me humilhavam lá na sala, né? Eu falei, meu Deus, eu não sei inglês, eu preciso melhorar esse inglês. E aí, um dia eu passei em frente a uma agência de intercâmbio. E aí, intercâmbio era uma realidade muito distante para mim na minha infância, né? Lá em casa, como eu falei, meu pai era um empreendedor que tentava, então a gente vivia sempre no vermelho. Então, era algo que eu nunca nem pensei. Eu via meus primos fazendo, assim, eu falava, nossa, nunca vou fazer. Nem sonhava, né? Isso acontece, às vezes a gente nem sonha porque acha que não é possível. E aí, eu passei um dia em frente e era um intercâmbio de trabalho. Você ia no período das férias da universidade, aí você ia para trabalhar e você ganhava, né, em dólar lá e você aprende inglês e viajava. Era Work and Travel o nome. Inclusive, eu indico para quem é novo, é uma experiência muito legal. Quem é novo, quem é velho também, quem é experiente mais, assim, quer viver essa experiência, né? E aí eu falei, será que vai dar? Seria legal para eu aprimorar meu inglês. E aí, resumindo, eu acabei convencendo o pessoal lá em casa. Se meus pais não estivessem lá, eu não tinha como ir, porque meu marido trabalhava, né? E aí fui. Mas foi aqueles momentos da vida que você pensa assim, nossa, eu vivi isso mesmo, aconteceu. Porque foi bem
foi algo muito rápido e tudo se encaixou para ir. Algo que deveria acontecer, né? Foi quanto tempo de... Eu fui em dezembro de 2019 e quando eu estava lá, começou a pandemia. Então, quando eu estava lá, a gente começou os rumores da pandemia. Foi bem desesperador, porque a gente estava em outro país, né? Então, tinha muita gente de fora, pessoal de toda a América Latina, Argentina. E aí, bem na pandemia, eu estava lá. Enfim, aí nesse período, antes de eu ir, eu conhecia já o Caio Carneiro. Você conhece o Caio Carneiro? Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não... Caio Carneiro, ele também é um grande empresário, assim, ou empreendedor. Hoje ele fala muito com empreendedores. Hoje ele é sócio desse Flávio Augusto e do Joel J, sabe? Já ouviu falar do Joel J? Sim. E aí eu vi o Caio e falava assim, o que esse cara faz, né? Aí eu sempre fui muito curiosa para saber as histórias, né? Eu conhecia, falei, o que faz e tal. Aí antes de eu ir, eu tinha visto que ele trabalhava numa empresa de marketing de relacionamento, que era a Juness. Tinha um colágeno muito famoso, que era o Naara. Acho que alguém que está ouvindo já deve ter consumido. Ele era bem famoso. Eu falei, legal. Aí era uma empresa de marketing de relacionamento que tinha a cultura do marketing de relacionamento. Para quem não sabe, marketing de relacionamento é doTERRA, Mary Kay, eles têm essa cultura de marketing de relacionamento, né? Que funciona em redes e todo mundo cresce junto. Para eu crescer, eu preciso fazer minha equipe crescer. E é uma rede muito legal. Então, eu falava assim, nossa, que legal esse modelo de negócio. E era um modelo de negócio que viajava a recompensar a viagem. E você tinha muitos treinamentos. E eu falava, nossa, é isso que eu quero, assim, legal. Aí fui fazer o intercâmbio, aí na volta eu fiz o negócio, né? E aí construí a equipe. Mas o que eu ficava mais contente não era nem com os produtos, tinha que vender produto, né? E esse foi um ponto que eu errei do negócio. Mas eu gostava muito das conexões que você fazia. Sim, faz muita conexão. Nossa, pessoas do Brasil todo, do mundo todo, várias pessoas que tiveram suas histórias. Então, desde essa época eu era apaixonada, né? Desde sempre. Então, era mais o ouvir as pessoas, a dar esse espaço, entendi. E aí que você vai construindo o seu propósito. Exatamente. Aí eu via tudo aquilo e eu falava assim, bom, agora esse negócio que eu tô, ele é um negócio que você constrói junto, tem propósito, não é só a venda. Então, eu fui me encontrando ali. E aí eu fui vendo que era possível você ser bem-sucedido, mas fazendo o que é o correto, que é o seu propósito. Qual é o nosso propósito? É a gente transbordar na vida de outras pessoas. Sim. Né? Sim. Não é você crescer só, mas você crescer junto em unidade. Então, ali era o meu, aquilo que Deus tinha me dado como propósito também. Crescer junto. E aí eu fui direcionando, pedindo a Deus para que me desse algo que eu pudesse crescer com outras pessoas junto. E aí, a questão do programa, das histórias, é algo que hoje eu sou muito feliz. Cada pessoa que vai lá, vocês sabem muito bem, né? Cada pessoa que senta aqui conta uma história e a gente aprende muito. Sim, muito. Muito. E meu Deus, que bênção. Então, estou vivendo. E aí, com a questão das minhas mentorias, né? Que a gente fala sobre comunicação e identidade. Então, eu posso hoje ajudar mais pessoas a encontrarem a sua voz. Porque o que acontece na comunicação, né? Quando você, principalmente hoje, num tempo onde se tem muitas palestrantes surgindo, escritoras. Graças a Deus, a gente está no tempo que as pessoas têm se despertado a isso. Sim. E aí, às vezes, tem mulheres e pessoas, homens, que pensam assim, nossa, o que eu vou compartilhar? Né? Não tenho nada para contar. Não tenho nada para contar. Mas, com certeza, você já viveu algo que superou. Com certeza, tem pessoas que estão olhando para você e se inspirando na sua história. Sim. Esses dias eu fui fazer uma reunião lá na TV e tinha um jovem, ele tem 18 anos. A gente estava falando sobre isso, sobre a importância de você ter mentores, né? Pessoas que, mesmo que você já seja uma mentora ou alguém de uma posição muito alta, precisa ter mentores, né? A gente tem vários casos. E ele estava falando assim, a reflexão era sobre se você inspira alguém, né? Quem você inspira? Ele falando que ninguém se inspirava nele.
E aí ele contou uma história lá de uma pessoa que ele pôde ajudar numa situação. E a gente falou, ó, tá vendo? Essa pessoa que você ajudou Já é a pessoa que inspira em você. que se inspira em você. Então, às vezes, a gente não sabe do tamanho. Isso tem muito a ver com a identidade. Você não entender quem você é. Nossa, isso fala fortemente, assim, com o meu coração, com a minha vida. E eu, né, já falei, já compartilhei com a Jo aqui em outros momentos isso, que foi quando eu comecei a descobrir a minha identidade, porque a gente cresce com crenças, com as vozes que as pessoas falam sobre a gente. Mas é quando a gente cala essas vozes e vai para a palavra conhecer Deus e o porquê, o propósito dele para nossa vida, tá tudo aqui, né, na Bíblia. É isso. Foi nesse momento que eu comecei a me entender, né, e a entender a minha identidade, e ir para as redes sociais, e as coisas aconteceram até que estou aqui com a Jo. Que bênção. Que é improvável, sabe, Mari? A gente vai conversar mais sobre isso. É muito improvável, né, Jo? Eu não esperava assim. Mas é isso fala muito forte, é a nossa identidade. Então, para todos, né, que nos ouvem, todas as mulheres, a gente precisa, primeiramente, então, às vezes a gente se encontra perdida, sem saber, por que está acontecendo, não tá fluindo. Para e tenta olhar para dentro de si, que ali você vai encontrar, né, a resposta. E uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, né, que o nosso propósito aqui é tornar um Deus invisível visível para outra pessoa. E como a gente torna um Deus invisível visível para o outro? É como a gente é com o outro, é como a gente estende a mão, quem nós somos, né, os nossos valores. Então, quando você diz sobre impulsionar, sobre incentivar, sobre a unidade que nós precisamos caminhar aqui, porque a gente vê muita rivalidade, muita disputa, e Deus não está nisso, na disputa, na separação, na intriga, não, é na unidade, é na união. E a gente só consegue fazer esse Deus invisível visível quando a gente dá as mãos e vamos caminhar juntas, vamos crescer, vamos prosperar, né? Sim. E esse que é o bom, né? É muito você crescer sozinho não tem graça. E algo que Deus também tem colocado muito no meu coração é de juntar esses movimentos, sabe? Movimentos de mulheres, porque assim, cada grupo que surge, você tem, né, um projeto, as meninas as lá. Amigas dele. Isso. Incrível. Quero muito já conhecer, ir lá. Estão todas na live aí. Estão aí, meninas? Estão todas. Um beijo para vocês. São incríveis essas mulheres. Estão Eu todas já... aqui, ó. Olha lá o começo. A Gia, a Mari. Ai, maravilhosos. O pouco que eu conheço, mas já sei que Deus tem feito grandes Pensa coisas. numas mulheres porreta, hein? Olha isso aqui, A Lari gente. tá na live também. A Lari. Olha lá, Tá aí, mulheres... Lari. Beijo, amiga. Olha isso aqui, gente. Olha aí, É. engajada. Vai lá. Isso. Veja. A Lari é minha prima. Peraí. A Lari aqui. vai estar aqui dia 25 Vai de lá. julho. O que ela falou aqui, ó. Histórias incríveis que só Deus pode fazer. Né? A Lari foi através da Lari que eu conheci a Mari. A Larissa também, a conexão delas também é incrível. Foi só o Senhor, né? Enfim, Deus cuida de cada detalhe. E sabe o que a gente precisa fazer? Às vezes as pessoas têm dificuldade de conectar, né? De conexão. E a conexão é algo que é primordial para você fazer qualquer coisa, né? Eu vivo muito isso, eu amo demais. E qual que é o primeiro passo? Primeiro é você orar, né? Pedir a Deus, Senhor, guia cada passo, cada momento do meu dia. Por quê? Porque qualquer hora você pode conectar com alguém e você tem que dar abertura. O que eu faço, tá? Como é que é o meu direcionamento? Qualquer oportunidade que eu tenho, eu, por exemplo, esses dias eu tava com, não sei se pra quem, acho que foi pra você que eu falei, que tinha sido recente. Eu tava indo pra casa, eu moro ali em frente ao açaí da linha verde, né?
Tava indo pra casa e tinha que fazer uma impressão, né? Tava assim do lado, tinha que fazer uma impressão. E eu ia pra casa e tinha esquecido. Aí na hora eu lembrei, nossa, esqueci. Aí eu vi que vinha uma mulher atrás, uma moça atrás. E aí nada a ver eu pensar em voz alta. Às vezes eu penso em voz alta para poder interagir com a pessoa que tá do lado, né? Isso é uma coisa que ninguém faz, praticamente. Eu falei, nossa, ela tava passando assim no meu lado. Eu falei, nossa, esqueci que eu tinha que imprimir o negócio. Ela, pois é, às vezes a gente fica com coisa na cabeça. E aí eu já puxei o assunto. Pois é, mas eu vou ver aqui, acho que eu vou depois. Aí caminhei junto com ela, porque eu imaginei que ela ia pro mesmo condomínio que eu, né? O caminho. E aí a gente foi conversando, aí o Clinho, aí vai puxando um assunto aleatório. Por quê? Porque você nunca sabe o que vai vir dali, né? Então eu sempre faço isso. Tá caminhando do lado de alguém, meu pai é muito assim, né? Eu via muito isso. Ele qualquer hora ele já tava best friend da pessoa. E aí e você tem que sentir também, né? Mas às vezes você nem tá bem. Nem sempre você tá bem, né? Você tá caminhando na rua, você não tá bem. Você tá no Uber, você não tá bem. No Uber, essa história da Lari foi porque eu puxei conversa com o marido dela do Uber, vi o negócio. E era um negócio de Deus. Eu já vi assim, propósito. Eu falei, você é cristão? Aí foi puxando. Às vezes a gente não tá bem, não quer conversar. Mas a gente tem que fazer um esforço, sair de casa e pensar assim, Deus, eu já não tô legal, mas guia meus passos. E tem que fazer isso. E Deus providencia tudo, Deus né? providencia tudo. E aí, resumindo, essa mulher, a gente foi, você mora ali? Mora. Você é de onde? Eu sou de... Ela era do Nordeste também. Sou de Pernambuco, tal. Aí entramos no condomínio, aí o nome dela era Danúbia, inclusive um abraço pra você, vou mandar pra ela depois. E era o nome da minha cunhada. Danúbia é um nome super raro, né? Super raro. Eu só ouvi a minha cunhada só até então. Aí eu, sério, o nome da minha cunhada. Deixa eu te seguir no Instagram. Aí é assim que eu faço, vamos se seguir. E aí você descobre muitas coisas. Aí essa mulher, ela falava de finanças, ela era mentora, tinha várias amigas em comum. Minha vizinha, do mesmo condomínio. E aí ela é corredora, super é algo que eu quero fazer. Então, assim, você vai encontrando pessoas que vai te impulsionando. Sim. Então, você precisa entender que a conexão é importante, né? Vocês participam de muitos grupos e isso fortalece, né, Josi? Muito, fortalece muito. E digo que sai grandes conexões, grandes propósitos, mesmo com as mulheres maravilhosas. E é muito gostoso. Eu digo que eu gosto muito de estar com mulheres, né? Falar com elas, a conexão eu acho que é algo importantíssimo e que cada vez mais a gente tem que sim fazer isso, né? Deixar as rivalidades, como a Monique trouxe, não é mais tempo disso, não é? Nós temos que nos unir, porque muitas mulheres estão precisando também de algo que nós temos. Às vezes você acha que você não é, né? Mas você tem ali alguma essência, alguma fala, alguma ajuda, alguma imposição que você fala, não, amiga, vai lá que vai dar certo. Então, trazer isso daí, nós temos que trazer, e nada mais do que a gente fazer o quê? Se conectar com as mulheres da Bíblia. Mulheres lá, como a gente tem feito toda sexta-feira, e hoje aí a gente veio para falar um pouco da Esther. Para quê? Para que realmente nós possamos colocar o quê? Colocar essas grandes mulheres que vieram, né, muito antes da gente e que faziam conexões. Também, sem telefone, sem ter. E elas faziam um grupo de orações. Sim. Então, trazer isto para o mundo de hoje é muito importante. Nós temos, sim, que... Claro que cada uma tem ali a sua... cristã, né? Cada uma tem o que acredita. Né? Aqui não é placa de igreja, já falamos muito sobre isso, mas sim é fazer conexões com as mulheres e também mostrar para elas que ela não está sozinha, que além dela estar com união aí, temos um pai lá em cima que está todo tempo cuidando dela. Então é sobre isso que a gente tem que trazer e falar, né? Gi, beijo, Gi, conexões dos céus, olha aí, ó.
Mas é bem isso, assim, não tem como a gente, cada história, né, cada mulher que a gente traz aqui da palavra, da Bíblia, a gente vê, a gente traz lições que conectam sim com a nossa história. Não tem como, é diferente, não é. A história de Esther, quando a gente fala, né, de improváveis, a orfandade dela, né, de estar num palácio, longe do povo dela, mas como ela se levantou, né, e como ela foi sensível a ouvir também ali o direcionamento do seu tio, né, quando ele pede para ela se posicionar, então quando ela vai com o rei, né, quando ela, para se apresentar ao rei, precisava ser chamada, então ela entendeu que em Deus ela poderia todas as coisas. Então, e isso é para nossa vida em todo o tempo. A gente só consegue, só é possível em Deus. Eu vou ficar aqui hoje só lendo essas lives, então, né? A Mari colocou assim, eu faço isso, mas fico, na maioria das vezes, no vácuo. Mari, é assim mesmo. Acontece. Aqui em Curitiba é mais desafiador. Ainda mais as mulheres aqui, a de Curitiba é um pouquinho mais difícil, mas acontece. Isso aí. Eu ia falar, a Mari falando, eu até ia comentar, a Mari lê meu pensamento, que eu pensei, falei, mas em Curitiba, a Mari é corajosa, Mari. Então. Ou a gente lá do, mas como vocês falam, né, lá pra cima, a gente tem mais esse negócio, né, de falar com o povo. Mas assim, às vezes, olha só, essas pessoas estão só esperando alguém falar, né? Exato. E aí, como você tem uma maturidade maior, né? Você, como eu falei, você sai de casa já orando, falando, meu Deus, me ajuda. Mesmo aquela pessoa que não quer falar, porque às vezes a pessoa não quer falar, às vezes ela faz a pessoa falar. Às vezes só Deus sabe o que ela tá passando, né? É isso. E aí, se você der uma insistida mais, aí a pessoa vai se abrindo, porque se você insistir, é difícil, né? Só se a pessoa chegar e falar assim, moça, eu não quero falar. Aí, tudo bem, mas me dê o seu contato. Me passe o Instagram. Me dê seu Instagram pra você me seguir. E aí eu sempre digo assim, nada é em vão. Eu sempre falo nas conexões, nenhuma conexão é em vão. Nenhuma conexão. E aí hoje é tão engraçado porque você vai conhecer uma pessoa e sempre tem pessoas em comum, né? Sim. Pessoas em comum, e aí às vezes a pessoa tá do lado, imagina. Às vezes a pessoa tá do seu lado, uma pessoa de diferença, e você acaba não conectando nossa, mas eu vou falar com a pessoa não me deixou no vácuo. Dá uma insistida, pensa que é um propósito, né? Algo que Deus tem através de você. Mas eu até comentei, foi com a Jo, acho que foi com você, que um dia você postou que estava lá na Febracis, no evento, a Jo estava lá também. Eu falei, elas estão juntas. Você estava lá. Elas estão no mesmo ambiente, mas elas nem sabem que elas estão. Mas eu acompanhando as duas no stories, eu falei, tá elas vendo? estão juntas. Estávamos no mesmo lugar. Tá vendo? Foi um dia... Foi na segunda noite. Era uma segunda-feira que a Dani falou, foi palestrar. Você estava lá? Tava. Você estava de que lado? Eu acho que eu estava do lado direito. Direito. Porque, assim, como eu também sou, eu sempre observo muito as pessoas que estão no ambiente, né? Só que também tinha muita gente lá. E aí eu fiquei mais desse lado esquerdo, porque eu estava fazendo umas filmagens pro pessoal, fazendo uns vídeos. E aí, às vezes, realmente não dá para você olhar para todo lado, né? Mas é outro insight, é você observar. E no final, você ficou lá no final? Como foi? Final eu fiquei, eu fiz foto com a Dani também, conversei um pouquinho com ela e fiz foto com ela. Você conversou com ela? Tava eu e a Simone também, a minha consultora de estilo, que sempre está conosco. Olha! Muito legal. Mas, enfim. Mas o tempo certo. Agora a gente se conectou. Agora vocês se conectaram. Era pra ser hoje, Era pra ser hoje. Olá, a Evelyn. Aprendemos muito com as mulheres da Bíblia. É muito interessante como nós conectamos com a história delas. É isso aí, Evelyn. Vocês estão lindas. Obrigada. A Damaris Feld também entra sempre comigo aqui no programa. Obrigada, Damaris, pelo teu carinho. Vou acenar aqui para você. Só que tá difícil acenar. O dedinho não tá indo. Mas, Mari, mas assim, vamos então puxar mais para Esther ali. Coloque os pontos, assim, da história dela. Puxa um pouco para a tua.
principalmente essa questão do posicionamento. Então, quando Esther ela se levanta, né, quando ela se posiciona em frente ao rei. Fala um pouco mais. Olha, você está falando dessa parte, mas antes disso, tem algo muito interessante, né? Quando as virgens ali, né, do reino foram apresentadas, foram ter a seleção para ser escolhida, e Esther foi escolhida, teve um tempo entre ela ser a rainha, né? Teve um tempo, a preparação. Ela passou 12 meses, né, tendo uma preparação ali de beleza. Você falou, né, que teve um momento da beleza. Teve a preparação. Cuidar também. E aí, segundo, né, os estudos, se passaram quase 4 anos entre essa escolha e até ela se tornar rainha. Então, isso fala muito de quê? De preparo, né? Isso, para mim, também fala muito, porque hoje eu tenho 34 anos. E hoje que eu estou vivendo, sinto que estou vivendo aquilo que Deus queria para a minha vida. E ainda falta muita coisa acontecer. E às vezes a gente tem pessoas que se questionam, né? Nossa, mas eu já era para eu estar vivendo, já era para eu ter alcançado isso, já era para eu ter alcançado isso. Acho que passam muitas mulheres aqui também que contam, né? Muitas. Mas a gente tem que entender que a gente precisa ter um tempo de preparo, um tempo de amadurecimento, um tempo de plenamente com você. De aperfeiçoamento, Sim. né? Então, Esther, ela foi ali escolhida, mas imagina, 4 anos você, né, se preparar para viver. E ela nem imaginava, né, o que ela fez. Ela se colocou em obediência, né? Ela foi escolhida. Houve uma situação que ela foi escolhida por algo que ela já carregava, né? Ela era uma das mulheres mais formosas ali, né, do reino. E ela já carregava algo, tanto que quando o rei viu, ele já se apaixonou, né? Falou, toda a benevolência, né, eu te entrego. Então, ela alcançou favor diante do rei, pelo que ela carregava. Que ela carregava os valores, né? Quando até a gente conversou da outra vez, quando ela tem que passar pelaquela sala e ela pode pegar não me lembro o nome, fala que ela pode pegar as joias para se ornamentar. E ela pega só o essencial, ela não, porque tudo que elas pegassem seriam delas. E ela pega só o que era necessário. Sim. Então você vê a gente fala de valores, de equilíbrio, de você entender o seu lugar, que a sua beleza não está só no seu físico, mas no seu coração. A Bíblia fala que o Senhor sonda o nosso coração. Isso. Então, a gente precisa, né, ter esse coração obediente, esse coração de Deus, né? Que é só Deus, né? Quando a gente ora todos os dias, como você falou, a gente pede para o Senhor, cuida do meu dia, cuida do que eu sinto, cuida das gratidão, minhas emoções. Né? Muito ser grato. É isso que também nos traz a beleza, né? Sim, sim. Grato pelo que você está vivendo hoje, né? Exato. Às vezes não é o teu cenário que você acha ideal, mas Deus está preparando, assim como foi com Esther, né? Demorou anos. Imagina, tantas histórias na Bíblia que demoraram anos, né? A Terra Prometida. Então, e a gente quer tudo para ontem, né? O imediatismo que a gente está aqui vivendo hoje, por conta de tudo que acontece, até mesmo diante a internet, todo esse movimento que a gente vive, que é muito bom, mas você veja o quanto nós, mulheres maravilhosas que estão aqui, nós precisamos trazer realmente a questão desse tempo para nós, porque é onde a gente cada vez está adoecendo mais, por conta a gente não está tendo o quê? O amadurecimento do tempo. Você quer que as coisas aconteçam tudo para amanhã. Você não está querendo mais nem plantar, gente. A gente já está querendo colher sem plantar. E isso não tem como, né? Não tem como ser feito isso. Não dá para ser feito assim. Não tem como. E interessante também, falando em plantio, né, em colheita, cada coisa que você planta tem um tempo, né? Às vezes a gente olha muito pelos frutos do outro. Exato. E aí se compara, nossa, mas fulano começou... Não faz nem um ano, mas olha onde ele já está. E você, né? É aqui o caso, né? Tá com um ano que você tá aqui. Monique também.
Então, assim, não, você não pode se comparar com o outro. Deus tem um processo específico para a sua vida. Sim. E mais ainda, né? Você precisa plantar também, porque tem isso, você não vai colher nada se você não plantar. Então, às vezes, nossa, por que as coisas também não estão acontecendo? Meu Deus, já tá... E aí a pessoa nem plantou nada, nem está se preparando, né? Vivendo esse tempo de espera, de silêncio, como Esther viveu. E você não se preocupa. Então, assim, você precisa entender, né? A gente precisa entender o quê? Que a gente precisa fazer a nossa parte, mas esperar no Senhor, né? Às vezes a gente se questiona, mas eu fiz minha parte, eu plantei. Cadê a colheita? Então, é no tempo de Deus, não é no nosso. De Deus. É exatamente isso. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos para o segundo bloco com mais Esther. Meninas maravilhosas da nossa live, por favor, voltem. A gente vai fazer um breve intervalo. Só não vou ficar com a live aberta, porque senão depois cai e daí para o segundo a gente não consegue fazer. Mas eu quero que todas retornem, hein? Beijo, beijo.